Boas, galera! Bem-vindos aqui ao podcast Vamos no Pano Mesmo. Hoje, nas suntuosas instalações do Juice Hub, aqui em Santos, terra da caridade e da liberdade. Hoje é o nosso episódio número 50 e, como agradecimento a todos vocês que nos ouvem, a gente resolveu fazer essa edição aqui num lugar especial e com convidados também especiais. Hélio Magalhães e Beto Toledo. Bem-vindos a bordo, meus amigos. Tudo bem? Tudo ótimo, Juca. Obrigado pelo convite. Aliás, seu convite é uma intimação judicial, né? Eu já parei com isso, mas tudo bem. Mas sempre que você precisa, a gente vai estar presente e pronto para te atender, viu? Muito bem. Muito obrigado por nos convidar. E eu fico mais à vontade de conversar aqui com você, porque você também é meu advogado agora. Então eu posso falar o que mulher. eu quiser. Eu sou advogado da sua esposa. Tá com a carteira aí? Tá, tudo certo. Então tá bom. Esse é nosso episódio 50, terceiro ano de podcast. Já 50? 50 episódios. A gente fala sobre... A nossa periodicidade é indefinida, porque eu tento fazer semanalmente, mas o pessoal que nos acompanha sabe que eu não consigo. Mas há uns 3 meses eu tô conseguindo gravar uns 6 por mês. Então, e aí a minha ideia é uma vez ao mês trazer convidados ilustres como vocês aqui, pra gente bater um papo. Falar sobre vela oceânica. A periodicidade ela é indefinida, mas a gente definitivamente fala sobre vela oceânica. Tem que fazer um vídeo por semana. É gostoso. Não. Então, o podcast eu faço porque eu consigo entregar. Porque basicamente eu gravo aqui com o meu celular, alta tecnologia, e eu sento lá no sítio. O pessoal já conhece até o Galinho Discoteca, que é um personagem ativo no podcast. E eu vou falando. Eu tenho feito uma série sobre livros, então eu pego clássicos. O último que eu peguei foi o Memórias do Mar do Tabarly. Aí eu leio trechos, falo da vida dele. Manobras, não? Não, isso é um guia de manobras. O Memórias é a É. biografia dele que ele fez um pouquinho antes de ir dessa fazer pra xixi. melhor. De fazer xixi. Tem várias versões, né? Tem uma versão que ele tava doente, aí ele caiu no mar. Mas a gente fala isso pra depois, porque com o Hélio Magalhães presente, a chance desse podcast... Os do Flow duram o quê? 4 horas? Com o Hélio Magalhães aqui, 16 horas fácil. Dias. Se deixasse, ele contar todas as histórias. Mas é preciso ter muita história para você navegar no oceano, né? Porque se as pessoas ficarem caladas na viagem, fica uma porcaria, né? Só tem um problema, né? Como a gente tá aí nesses meses de manutenção, eu já conheci todas as histórias. Eu quero ver o que ele vai contar. Eu quero ver o que ele vai contar. Porque ele repete, né? Então, uma das coisas que todo mundo que ouve as histórias do Hélio tem dúvida se é verdade ou se é mentira. Calma, aguenta aí. Mas assim, uma certeza eu tenho. Como algumas que eu já conheci há alguns anos, ele repete, mas ele repete igual. Então, pelo menos ele mente igual. Tem de chance de ser alguma coisa verdadeira. Eu escrevi um livro, uma vez a gente foi almoçar, e ele começou a contar. E eu tava com algumas crônicas que eu ia participar do Vela Show, eu queria fazer um livro, mas eu só tinha umas 4. E ele começou, e eu vivi... Aqui tem coisa. E eu vai falando. Aí foi aqueles almoços de espanhol de quase 15 horas. Que né? virou um livro. Virou um livro, Crônicas do Capitão. O Capitão é ele. E dediquei a você. E que foi muito legal, né? Acho que tá vendendo muito. Tá, Depois vende. não esquece da minha parte. Só o eletrônico, é só pela Amazon, Que tá legal, disponível que como legal. todos. E o pessoal lê, gosta. Pra mim é legal porque é literatura, né? Eu gosto de fazer literatura. É diferente. Mas minhas histórias são todas verdades. Desde que seja provada que não é. E como é difícil provar, como algumas delas foi sozinho, então vocês nunca vão saber se é verdade ou Na mentira. minha outra profissão, eu dizia que o papel tudo aceita. Nessa verdade, atual, o mar tudo aceita. Então, no seu caso, o mar tudo aceita. Tudo aceita. Muito bem. E vocês estão com um projeto. Eu já conheço essa viagem do Hélio há muitos anos, mas agora eu tenho fé que vai, porque o Beto tá junto ali, Enchendo o incentivando. saco. Pô, esse final de semana aqui, eu encho tanto o saco dele que ele falou, vai lá ver sua esposa. Vai ter um final de semana sem Deixa ele trabalhar. levar meu carro, leva o carro, vai lá ver tua mulher e me deixa aqui em casa. Muito bem. E aí, esse projeto de vocês é refazer a viagem de Fernando de Magalhães, seu parente. É isso? Conta pra gente. O básico é esse, né? Ele morreu no meio. Você quer fazer isso também? Não. Não, então, a gente quer Então, não morrer no meio. Meu papel é não deixar ele morrer. O papel do Beto é esse, né? Mas a possibilidade sempre existe, né?
Sempre vai existir, não pelo mar só, mas por todas as outras situações. Inclusive, não foi o mar que matou ele, né? Mas nem saiu, já quer morrer? Ele acabou de arrumar uma briga aqui no posto por causa da vaga do estacionamento. Imagina numa volta ao mundo. E o Beto tem a missão de cuidar de mim para eu não morrer, né? Nem no mar e nem nas brigas que a gente vai arrumar por aí. O barco é um barco simples, é uma Mel 50. É um barco 50 ou 55? Não, 54. É uma Mel 54, mas tem 56 pés. Tem 56 pés. Não sei por que o francês nomeou com 54. Será que é só a linha d'água? Não, é para pagar menos. É para pagar menos marina. Eles fizeram isso com alguns modelos. Inteligente. Com alguns modelos deles. Mas o barco é um barco simples, cara. É o barco mais simples que eu já velejei. Apesar de ter 54 pés. A gente pensa assim, quando a gente veleja um 23 ou um 31 e a gente vai crescendo de barco, a gente que imagina que os barcos vão crescendo e a gente tem que fazer mais força, né? E, na verdade, isso não acontece. Quanto maior o barco, menos força você faz. E no Amel, eles conseguiram fazer um barco de uma simplicidade incrível. É muito mais fácil velejar nele do que no Mantra. Sozinho, inclusive. É um barco que... É que você tá falando simples no sentido de preço. E ele tá falando simples no sentido de velejar. Não, eu tô falando de manobra. De manobra. Não, o preço das coisas é quanto pagam, né? Hoje o mercado e a precificação é isso, né? Quantas pessoas pagam por isso? Quantas pessoas vão pagar pela simplicidade de ter uns 54 pés em que você veleja sozinho? Não só veleja. Você ancora sozinho. Você tira a âncora sozinho. Você abre as velas sozinho. Você fecha as velas armado sozinho. em cat, né? Que ajuda bastante. Armado em cat, né? O cat é a velinha de trazer para casa, que chamavam, né? Se você tem um problema no leme ou um problema em algum lugar do barco, aquela velinha na popa do barco, se você souber regular ela, você volta para casa. Ela serve para muitas coisas, assim. As pessoas olham, só tem 2 mastros, mas por que ter 2 mastros, né? A primeira grande sacada de 2 mastros é que a mestra é mais baixa. A mestra é genoa. Então, isso faz o CG do barco ser mais baixo. E você distribuindo em mais velas, você tem velas menores. Isso te ajuda também a navegar. E por isso um 54 fica fácil navegar. Ela serve, por exemplo, na ancoragem. Você está ancorado num lugar, sabe aquela passeada que o barco dá na âncora para um lado e para o outro? Se você pega a mezena e abre e trava ela no meio, ele proa no vento, cara, e fica... Parece que está numa marina, né? Parado. É uma outra função da mezena. A outra função da mezena é um pouco mais de velocidade. Ela aumenta a velocidade do barco. E tem inúmeras vantagens. E as configurações, né? As combinações de velas que você pode ter aumenta muito mais do que um mastro só. Por exemplo, no 54 você tem genoa, staysail, mestre e mezena. Isso pronto lá, tudo elétrico para você abrir e fechar elétrico. Você leva 10 segundos para abrir ou para fechar uma vela. Uma mestra, imagina. Isso. E você põe na posição, o riso que você quiser. Não é 100%, 75%, 50%. Sim. É 99%, 98%, 97%. Imagina isso. Você põe a mestra do tamanho que você quer inclinar o barco, literalmente. Tá com 11 graus e você quer andar a 10 graus, você consegue colocar o barco a 10 graus. Por isso que ele falou que barco não aderna e as pessoas não entenderam muito bem. É você que aderna o barco. É você que aderna o barco. Mas é a mestra de enrolar, né? Mestre, genoa, staysail, todas elas são de enrolar. Eu odeio esse negócio. Eu acho que perde rendimento. Vamos brigar aqui. Mas o riso infinito é uma grande vantagem. Porque você consegue milimetricamente deixar. Talvez porque, como a minha experiência em vela de enrolar seja no Beneteau... Que é manual? Não, eu acho que tem outra coisa. Você não acostumou a usar. Também, uma semana. O Beto eu vejo mais na Croácia do que aqui no Brasil. Acho que aqui no Brasil é a segunda vez que eu te vejo, ou a terceira. Na Croácia eu já vi um pouco mais que isso. Se encontra muito lá. Mas assim, sempre eu reclamando da mestra de enrolar. Mas por quê? Então, porque eu acho que ela demora muito a manobra. Eu saí de Starigrad e tava uns 25, 30. Só que quando a gente saiu, não tava. A gente abriu toda. Daqui a pouco, vamos risar. Cara... Mas se fosse a vela tradicional, eu soltava a driça, desci e pronto. Né? Principalmente contra o vento. Primeiro você tava risando tarde demais. Caça... Tá bom. Mas primeira coisa, né? Mas às vezes não tem o vento que entra de repente. Tem. Não, ou do Juca. Eu caço e solto. Eu acho a manobra complicada. Mas isso nem é o problema. Errei.
Mas perde orça. No Amel não perde? Não. No Benetton perde. É. Ângulo de orça. Eu Pode e o ser. Alan, em 2019, ele estava no Orinoco, Janot no também Mississippi. O sistema manual, aliás, todos pedem um pouquinho. Não dá pra, por exemplo... Mas tem um pulo do gato na Amel. Assim, eu fico falando tanto de Amel que parece que eu você é sou representante, dono do estaleiro. Não sou. Mas se alguém quiser comprar, a gente já tem o caminho aqui no Brasil pra pessoa trazer, tá? Já vendi Comprar o alguns de vocês, também. não. Qualquer Amel. Qualquer Amel. Do mundo, Usado, novo. novo. A gente tem um esquema montado para você encontrar o barco. Esquema legal. Esquema Legalizado. legalizado. Tudo Não, certinho. fala esquema, né? Fica parecendo. Tem um esquema. Sim, o esquema Advogado. o advogado já tá aí. Mas o que eu ia falar que eu esqueci com Tá falando do jeito da vela de tocar. É o pulo do gato. Pulo do gato. Aliás, o pulo do gato, quem me ensinou o que é o Beto. Né? Você sabe o que é o pulo do gato? Ele é um gato e pula lá no barco pra você? O cachorro fez uma amizade com o gato. Né? Malandro, né? Pô, me ensina aí o pulo do gato, né? Não, os pulos que você dá, né? Sempre que eu vou conta tentar aí, te vai. pegar, você dá um pulo diferente, eu nunca consigo te pegar. Aí o gato foi lá, falou, esse aqui é o pulo tal. Aí o cachorro aprendeu, esse aqui é outro pulo tal. O cachorro aprendeu, ensinou vários pulos lá pro cachorro, o cachorro falou, pô, bacana. Agora eu vou te pegar. Aí pegou, foi lá e atacou o gato, aí o gato deu um pulo. Aí falou, esse você não me ensinou. Daí falou, porque esse é o pulo do gato. Não dá pra ensinar tudo. Não dá pra ensinar. Então, o pulo do gato do Amel é uma coisa muito simples. O perfil do mastro, né? O mastro de enrolar, ele tem dentro do mastro em si, né? Tem um perfil com um enrolador de proa. Um perfil lá onde a vela está vestida como se fosse um enrolador de proa. Todos os sistemas Selden, né, Sparcraft, todos os outros sistemas, esse perfil ele está preso no top, lá em cima, no centro do mastro, e está preso embaixo, no centro do mastro. Então, todas as áreas em torno do perfil são equidistantes, eles tá no meio. É lógico que isso seria muito legal, só que isso dificulta muito a vela enrolar quando tem ângulo. No Amel, eles simplesmente soltaram o perfil lá em cima. É só embaixo. Só está preso embaixo. Então, você imagina esse perfil passeando dentro do mastro e ele se acomoda de acordo com a posição que a vela está. Agora eu pergunto, por que os caras não copiam isso? Continua. Não pode. Não sei, eu acho que já não é mais. Esse é o pulo do gato. É o pulo do gato. Ou seja, essa vela que você demorou algum tempo para tirar no tempo subjetivo foi uma hora. Mas eu acho que, por exemplo, como você comentou, para você enrolar uma vela, uma mestra de enrolar, você não precisa proar pro vento. Você consegue, em qualquer posição praticamente, recolher um pouquinho e caçar um pouquinho. Então você já ganharia alguma até no coisa polpa assim. rasa você enrola. É isso, né? Que é o que eu fazia no meu ali. E outra coisa é que lá no de adriçar, você tem o 100 e o 75. Então, assim, se você vai ser precavido, você vai estar andando com vela menos do que o vento. Se você é mais arrojado, você vai estar andando com vela mais que o vento. Essa parte eu tolero. Eu tolero a vela de enrolar porque essa vantagem é de... Eu acho que ela... Agora, imagina você conseguir enrolar em 10 segundos. Isso eu gosto. Isso é fantástico. Isso eu gosto. Você vê a rajada do lado do barco? Não, catraca. Você vê a rajada do lado do barco? Enrola. Mas ela é uma catraca no enrolador? Não, ou você usa do barco? É um botão igual de abrir o vidro do carro. Tá. Você não precisa colocar o cabo ali. Nada. Meteu o dedo ali. Só a escota da Genoa que é assim. Sim. Você tem que... Mas também o enrolador da Genoa é elétrico também. E o carrinho, né, da retranca, da esteira, também é elétrico. Né? Você tem o enrolador da vela e tem o carrinho. Se faltar bateria, então... Se você faltar bateria, você tem um sistema de backup que é tirar o motor, colocar uma manicaca e enrolar a vela. A Amel sempre tem 3 sistemas de backup. Tem um principal, um backup e um backup. São 2 placas. Se queimar uma, você usa a outra. E a terceira coisa é manual. Quem tem 2 tem 1. Quem tem 1 tem nenhum. E ainda tem a terceira opção, que é baixar a vela, né? E no Cat você tem umas configurações maravilhosas, que você pode baixar a grande e ficar com Genoa aí lá atrás. Não, é incrível. Por exemplo, você está com todas as velas abertas. Vamos começar daí, né? Um ventinho de, 12 nós. Então você está com Genoa, Stay, o Mestra, Full e Mezena. E aí o vento subiu um pouquinho. E o barco adernou para 15 graus ali. Aí você quer ele a 10. Você tira um pouco de Mestre. Ele vai voltar para 10. Aí o vento aumentou mais um pouco. Aí você tira a Stay. Isso tudo no botão elétrico.
Aí voltou para 10. Aí o vento aumentou mais ainda. Aí você tira a genoa, abre a mestra e abre a estaceio. Ou seja, imagina quantas combinações você pode ter. Não, é. Velejando e sentado numa poltrona, porque você não precisa para fazer nada, você precisa levantar da poltrona. Então você ali na poltrona dá até preguiça. De um cockpit central ainda. É bom o cockpit central, né? É bom. Na vela de enrolar, então, são só vantagens, não tem desvantagem. Não, ela tem a desvantagem Aê! de ter a valuma negativa. A outra desvantagem... A valuma negativa, o que é? Ela é pessimista? O corte. Ah. Por exemplo, o aluamento da valuma, de um barco que é full batten, o comprimento, a distância, né, entre o mastro e a valuma pode ser maior, principalmente se não tem um backstay muito, muito perto. Um catamarã, por exemplo, que não tem backstay, tem um aluamento muito positivo. Tem até um square top em cima, que é uma vela quadrada, né? Sim. Porque ele não vai bater nunca no style popa, porque não tem, né? Os monocascos, mesmo os que tem backstay, depois de uma certa altura, de cima para baixo, você já pode pegar a vela e aumentar um pouquinho, e ela vai fazer uma vela com maior, como a gente chama de aluamento positivo. Ela está fora da retranca. E aí depois ela pode vir para a retranca mais verticalmente. E você aproveita mais a área vélica. Na vela de enrolar, primeiro que você não tem tala. Não pode ter tala, senão a tala vai enrolar no perfil, não tem como. E a segunda tem umas verticais, não tem? Então, eu vou falar nela logo depois, porque a tala vertical também tem uma vantagem e uma desvantagem. Ou seja, quando você põe a tala vertical numa vela de enrolar, elas têm que chegar no perfil. Imagine que o perfil está rodando dentro do mastro. Elas têm que chegar no perfil absolutamente na vertical. O que é que isso quer dizer? Porque se ela entrar com um pequeno ângulo, ela começa a enrolar no perfil. E aí quebra a tala. Então, ela tem que chegar no perfil que está na vertical exatamente no mesmo ângulo. E isso, você não pode, por exemplo, dar uma flecha no mastro. Você não pode apertar um backstay para o mastro dar uma dobradinha para fazer aquela vela com asa de avião, né? Que é mais para contravento. Então, essas são as limitações, não é nem defeito, são as limitações do mastro de enrolar. E a valuma, ela não pode ser uma valuma positiva, porque se você fizer positiva, ou seja, grande, ela vai ficar panejando por falta da tala. Entendeu? Então você tem uma área vélica menor. Ela caça a bicha, deixa toda para dentro. Ah, mas eu quero correr regata. Não, sua vela não é de enrolar. E também não é para isso. Não é. É uma outra aplicação. Mas mesmo, muita gente não sabe que na vela de enrolar você tem o trilho por fora, que você consegue colocar uma vela de subir. No próprio trilho dela. Desde que você coloque uma vela com talas, acho que você não vai enrolar. Você pode ter uma vela de regata, por exemplo. Mas tudo bem, eu sou ranzinza com essa história. É velho, né? Tô ficando. Tá? O bom dos cabelos começarem a ficar brancos é que a gente pode começar a ter opiniões. Aqueles velejadores no pier lá que falam, tá vendo esse barco aí? Esse barco é uma porcaria. Não, como era os... tem uma coisa que eu acho. 395. Eu não acho que tem barco ruim. Não tem um veleiro ruim. Não, o velho tá caralho. que você compra todas as porcarias. Não, outro dia eu vi que eu tava com um problema. Chegou um veleiro lá na Supermar, destruído. Eu não vou falar o nome porque o dono vai ficar triste. Mas sujo, imundo. Aí eu cheguei na marina e o pessoal lá, os funcionários... esse veleiro é seu, né, Juca? Eu falei, não. Mas a gente tava falando aqui que era seu. Você que gosta de barco assim. Mas depois eles ficam bonitos. Depois ficam bonitos. Só não pode fazer planilha de custo, porque aí destrói tudo. Não, Mas e a viagem? Então a gente já tem o barco. O barco e a viagem, então, já tem data para quando vocês vão sair? Mas antes do quando... Mas por que vocês olham pra mim? Não, eu vou dar um tempo do quanto, que eu tenho uma pergunta maldosa que amigo não podia fazer, mas eu vou fazer aqui para nossa audiência. Que aí é uma curiosidade minha mesmo. Porque eu já te conheço há um tempo e esse barco já tá com você há um tempo. Ele é extremamente bem mantido. Sempre foi. É uma afirmação, não é uma pergunta. Sim. Ele sempre esteve pronto para partir. E aí vocês estão há 3 meses, 4 na MCP, no Guarujá, refazendo o barco. Sim. Por quê? Tem uma resposta boa. Não tem mecânico em Ushuaia? Tem, mas demora. Mas vocês estão refazendo por excesso de zelo. Nós estamos refazendo para não ter que parar no meio da viagem para consertar alguma coisa. Porque a gente tem 2 opções. A gente sai com o barco como tá, e obviamente o barco vai quebrar, era isso que eu ia responder, vai quebrar em alguma coisa, em algum lugar, que vai ser muito mais difícil reparar, ou a gente perde um pouco mais de tempo na saída e vai com um barco que a gente tem quase certeza, nunca tem certeza absoluta,
que ele não vai atrasar a nossa viagem, que a gente vai completar a viagem com ele inteiro. Para ter ideia, tem peças que a gente está precisando, por ser um barco francês e não ter... Só tem mais um igual aqui no Brasil, desse barco, que a gente só encontra lá fora. Sim. E para chegar no Brasil, já é difícil. Imagina num lugar no meio do caminho que a gente vai estar. Né? E não aceita reposição. Né? Não aceita o alternativo. É o tipo de barco que você não vai fazer uma gambiarra, que você não vai colocar uma peça nacional aqui. Tal. Então tem esse negócio que o Hélio falou, que se a gente preparar o barco, possivelmente a gente vai navegar os 2 anos sem ter que fazer nenhuma manutenção que não seja as de horas, né? Uhum. Troca de óleo, coisas que são corriqueiras no barco, né? Então a gente sentou, pensou sobre isso. O Beto queria sair, de certa forma, eu acho que teria sido ele ainda até... quer sair, tá? Assim, teria sido até melhor pro projeto, do ponto de vista comercial e tudo, mas... Sim. Hoje ele já tá... A minha opinião é que se a gente estivesse na Europa fazendo isso que a gente está fazendo, de Era certa a pergunta forma, que eu ia fazer. Talvez. Isso Eu na acho que ia Europa ser mais agora, rápido, entendeu? Talvez. Mas ele tem que sair de Paraty. É difícil sair de Paraty, não é? A gente não tá mais em Paraty. Eu não volto mais para Paraty. De Paraty a gente já saiu. O barco sai daqui para a Europa. E outra coisa que a gente tá comentando é que a viagem já começou. Sim. Desde quando o Hélio começou a ter a ideia. Sim. Uma viagem não começa na hora que você larga a amarra, ela começa na hora que você concebe ela, que você pensa nela, que você sonha com ela, né? Então é o que eu falo, essa viagem já tem anos que ela começou. Eu me sinto agora mesmo no estaleiro, todo dia que eu chego lá, eu estou viajando. É como, imagina se o barco tivesse quebrado lá no Ushuaia. Uhum. Eu não estaria viajando e não estaria consertando o barco? É a mesma coisa. E aí vocês vão sair daqui, vão para Portugal? Vamos a Portugal. Tá. Na verdade, a gente deve dar uma passada. Você quer ir pedir pro rei do Portugal? Não tem mais. Tem aquela história, né? Nós vamos de novo lá apresentar como Magalhães e com um projeto daquela mesma viagem, de concluir aquela viagem, né? E se ele disser não ou qualquer coisa, a gente vai para Espanha também, como Magalhães foi. Vamos só trocar de lugar. Mas a ideia original é sair de Portugal ou sair de Espanha? Eu gostaria de sair de Portugal. Na verdade, eu gostaria de ter as 2 bandeiras na popa do barco. Fazer as pazes de Magalhães. Acabar com essa disputa, até porque nossa ênfase não é se ele foi português ou melhor do que o espanhol. Não me interessa isso. Nosso foco é o feito náutico. O que foi velejar num barco naquela época? Com as condições que eles tinham. Ele praticamente inventou o mundo que a gente conhece hoje. Pois é, como pegar um teco-teco e ir pra lua. Meter a proa do bicho na lua e meter o motor e ir pra lua. Eles fizeram uma coisa naquela época similar. Eles estavam com o barco mais moderno da época. Sim. Como a gente também tá hoje, né? Como a gente tá hoje. Por isso, a tecnologia que nós vamos embarcar é a de ponta. Como ele embarcou de ponta. Já tá com... internet, Starlink, tirou o motor do Starlink para ele parar de... Sim. Ficou 110 ou 12 volts? Por enquanto ainda tá 220, mas vai ser 24 volts. 24 volts. O barco é todo 24, né? Tô sabendo. Então vamos fazer ele 24. Enfim, é isso. E a gente quer fazer uma analogia das 2 viagens, né? As dificuldades que eles tiveram com alimentação, com água, imagina. Os caras não tinham supermercado para repor comida, não tinham um posto de óleo diesel para colocar no tanque. Hoje a coisa é mais fácil. E a gente não quer repetir exatamente a mesma viagem. Aonde ele pararia se ele soubesse que tinha um porto bacana? É isso que eu ia perguntar. Por exemplo, você vai entrar no Rio da Prata, tentar chegar lá no... Não sei, o Rio da Prata não está no plano, não. Mas você vai ficar Bahia tentando Blanca, entrar, isso. Bahia Blanca, algumas coisas na costa da Argentina. Aqui ele até parou, né? Ele parou em San Julián, onde teve o... Aí você vai mandar o Beto de bote para ele tentar achar água salgada. Um canequinho. Inclusive, eu tenho uma teoria que quando ele passou pela costa do Brasil, ele não foi direto para o Rio de essa Janeiro. teoria não vale. Eu acho... Parou na Ilha Grande? Não, ele parou na Paraíba. Ele parou na Paraíba, deixou alguns Magalhães por lá. Eu sou um deles. Aí, né, a vozinha dele, ele a avó dele. Quer denegrir a idade da minha bisavó, né? Porque você acha que apareceu Magalhães ali? Porque você acha que apareceu Magalhães, Antônio Carlos Magalhães em Salvador? Ele saiu pela costa, né? Saiu povoando. Eu quero ver se eu encontro alguns irmãos por aí também, né? De repente lá onde ele morreu, lá em Cebu. Uma coisa que eu acho legal desse projeto, que agora é de vocês, era seu agora, é de vocês, porque você mergulhou de cabeça com o nosso amigo aí, né?
E como ele me ajudou nos últimos 7 anos, eu falei assim, não, vamos realizar o sonho dele. 7 anos já, meu Deus. E depois a gente deixa ele viver. Vocês não estão em crise dos 7 anos, não, tá tudo certo. Não, tudo certo. Não, tranquilo. Tá. Por enquanto. Mas assim, uma coisa que eu acho legal é porque hoje... eu tenho que colocar isso direitinho porque tá gravando e eu vou ser cancelado. Mas basicamente hoje, as pessoas deixaram de fazer as coisas com propósitos talvez maiores do que a gente mesmo. Já explico melhor. Todo mundo quer pegar isso aqui. Oi, tudo bem? Eu estou aqui. É assim que faz xixi, é assim que toma banho. E isso aí virou conteúdo, né? E quando você faz uma viagem de Fernão de Magalhães, e até fazendo essas comparações, enfim, a dimensão é outra, o propósito é muito maior. Porque faz a gente refletir, primeiro, o feito que o cara fez naquelas condições, né? Porque... Pra eu determinar ali, depois que a estrela polar sumiu, já, né? E aí? Era um mundo novo, né? Mundo novo, literalmente. Embora ele já tivesse visto. Sim. Mas assim, hoje você pergunta onde você está, o celular te disse. Como você chega daqui em Guarujá, ele te deu o caminho. Ali você estava criando o caminho. Né? E você pegar isso com um veleiro e refazer é muito rico, né? Porque traz educação para as pessoas. E tem um ponto que acho que vai acontecer nessa viagem, que eu tô vendo que vai seguir esse caminho, que com esse barco e com a tecnologia que tem hoje, já não é uma coisa que só o Magalhães pode fazer. Qualquer casal com condições de ter um barco que corresponde adequado, né, vai fazer isso sem sofrer. Não é coisa de aventureiro mais. Mesmo os canais lá embaixo? Acho que sim. Porque as cartas estão muito precisas, né? Os sistemas de navegação estão muito precisos. Previsão do tempo. A previsão do tempo hoje é uma coisa muito precisa. Eu não sei ainda lá bem no extremo sul da Terra como que tá. Porque a frontogênese é lá, né? Nasce na sua cabeça. Se você pensar, ali tem 50, 60 nós. Como na Europa tem 50, 60 nós. Exatamente igual no Mediterrâneo. Né? Você pegou... Como aqui? Como aqui? Eu 60 nós outro dia aqui. Eu peguei 60 nós Mas esse dia dessa foto aí. A diferença é você saber que vem 60 nós e você ter 60 nós sem saber que vinha. Eles não sabiam. Eu preferia não saber, sabia? Não. Brincadeira. Não, é porque eu falo isso porque eu fiquei morrendo de medo quando eu vi que tava vindo. Mas também eu me preparei. Então a gente amarrou bem a mestra, saiu ferrando as coisas, tirei a vela de proa, né? Sim. Então, e velejei só com casco, mas sabia que vinha. Saber que vem é bom. E aí, então, eu acho assim, com o equipamento certo e com conhecimento, que dá para você ter também hoje em dia, né? Lógico que não de graça na internet, que as pessoas têm procurado, mas igual eu fiz, que o Hélio sempre acompanhou a gente, ou os 50 anos dele, mais 50 anos velejando, com um barco que a gente tá indo, as pessoas vão ver depois e vão falar assim, bom, eu posso fazer. Né? Não só essa viagem, eu posso fazer outra. Qualquer uma. Eu não quero passar no Estreito de Magalhães. A gente está indo por vamos dizer assim, por tentar refazer ou concluir uma viagem que esse antepassado, supostamente antepassado meu, realizou. A gente não sabe. Nem quero saber, Juca. Eu não vou saber, não, nada. Mas nem para pegar o dinheiro lá? Não. Porque conta a história do dinheiro. Não, do dinheiro... Você vai criar um impasse internacional agora. O advogado já quer fazer o processo. O advogado já quer fazer o processo. E tudo. Inclusive, no último livro agora, E o advogado leva metade do processo. Existe uma súmula, eu vou te dar para você ler, inclusive, como advogado, uma súmula, um adendo ao contrato que eles fizeram com o rei, que está especificado o pagamento do que ele tinha direito aos herdeiros dele. Tá lá, e assinado pelo herdeiro. Eu não sei se eu sou herdeiro, não sei se todos os Magalhães do mundo são herdeiros. Aliás, a Espanha vem se baseando nisso, de você não ter como provar que é herdeiro dele direto para não pagar. E eu vou chegar lá, vai ser uma brincadeira séria, né? Eu vou dizer, ok, agora a viagem está concluída, o contrato foi cumprido, e você vai pagar ou não? Mas você não é herdeiro, não interessa. Você paga e todas as pessoas do mundo que tiverem na certidão de nascimento o nome Magalhães podem entrar num site, né, comprovar que são Magalhães de verdade. Você já fez essa conta quanto dá? Dá uns 10 centavos de euro cada um? Ou dá um dinheirinho? Não interessa quanto vai dar para cada um. Eu quero saber se ele vai pagar ou se ele não vai pagar.
Tá. Essa é que vai ser a grande notícia. Não, é boa, é boa. Não é boa a história? Se for 10 euros, 5 euros ou 10 centavos de euro, não importa. Mas essa brincadeira vai ter, a gente vai fazer ela no final da viagem. E esse final da viagem, nós não vamos adiantar nada, porque até ela é uma surpresa pra gente também, como que ela vai ser. Né? Você não tá levando arma... Uma ponto 50. Ah, meu Deus do céu. Você viu que não tem... Quantas flechas não resolveu. O arcabuz não deu A jeito. viagem de Magalhães, ela acabou quando ele morreu. E depois dali, quem que vai fazer essa parte é o Hélio. Tá, Magalhães. né? Tomara. A conclusão da viagem, né? Não, e assim, é legal pensar, por exemplo, os índios, né, de Mactan, eles fazem uma festa todos os anos, comemorando a vitória deles sobre Magalhães. A gente tem que entender que ali aconteceu um conflito muito interessante, né? Porque o português já conhecia toda a África, inclusive ele tinha lutado por Portugal em toda a África, toda a Índia, ele já tinha ido a Singapura. Ele participou da tomada de Malaca. Né? Que é ali na Indonésia. E todos os índios que eles tinham enfrentado até ali, que eles tinham conhecimento, temiam a pólvora, temiam o tiro da espingarda, temiam o aço da espada, porque eles não tinham conhecimento sobre essas... Eram armas, vamos dizer assim, era como um extraterrestre entrar aqui hoje, e aí a gente dá um tiro de 38 e ele dá risada. Os índios jogavam flechas nas armaduras de ferro e elas não penetravam na armadura, eles eram como deuses. Nada afetava os caras. E nesse conflito, quando ele desembarcou com 37 homens, um pouco mais, ele encontrou 2.000 índios, né? Com armas rústicas, de flechas de bambu, pedaços de paus e tudo. E ele achou que quando ele desse um tiro, os índios iam sair correndo. E os índios correram para cima deles. Os índios não tiveram medo das armas deles e não tiveram medo deles. E perceberam que as pernas eram lugares que não estavam protegidos pelas armaduras. Ou seja, foi uma novidade muito grande para ele enfrentar aqueles índios com essa coragem, com essa determinação. Por isso ele morreu. Ele e os homens deles, né? E isso foi uma coisa nova pro mundo, né? Pro mundo. Rompeu um paradigma. Conquistador, né? Então, se o Hélio sobreviver aos índios... A gente vai fazer um novo fim dessa viagem. O fim dessa viagem, na minha cabeça, ela não está muito definida, não. Porque Magalhães, o Fernão, ele completou a volta ao mundo dele, pessoal, lá nas Índias, nas Molucas. Porque ele já tinha estado nas Molucas pelo outro lado, como soldado português. Quando ele chegou com os navios dele nessas ilhas, e o escravo dele reconheceu a voz, a fala dos nativos do lugar, foi ali que ele falou, aqui eu dei a volta ao mundo. Porque ele tinha um escravo, o Henrique, né, que ele tinha comprado, sei lá como, conquistado, que era dali, que era um servo dele. Quando ele chegou, e ele, na verdade, ele queria que isso acontecesse, né? Quando ele chegou lá na praia, que os índios falaram e o escravo dele reconheceu a língua, ele falou... É aqui. É aqui. Aí completou a volta ao mundo, que foi em 2 partes, né? E ele tinha o Pigafetta, que era foi o escriba. Você tem o Beto. O Beto vai fazer... Como é que vai contar essa história? Vai fazer pelos seus vídeos? A gente tá contando já alguma coisa. O Beto é meu Pigafetta. É o Pigafetta. Eu não tinha percebido isso. Tá vendo? É o Pigafetta. A gente já meu pequeno Pigafetta. Já tô colocando algumas coisas no diário de bordo, que até eu parei de publicar diariamente, porque as pessoas não entendem a evolução mais lenta do que... Então, as pessoas têm uma ansiedade, né? De chegar no final, né? De avançar 10 segundos. Então, eu tenho feito menos isso por enquanto. Depois que a gente sair, vou colocar mais em dia. Tem os vídeos que eu tô fazendo a ideia de ser uma coisa meio de bastidor do que tá acontecendo. Então, agora a gente até fechou só para quem apoia a gente mesmo, porque nós vamos contar coisas de bastidor, né? E também detalhes. O barco tem a especialidade dele, então a gente não quer também que abra para todo mundo e tal. E tudo isso, no final, a gente espera que vire livros, documentários e tudo. Então, tudo está sendo documentado. Nem tudo está indo pro ar por enquanto. Né? Porque as pessoas confundem quando você faz uma ultrassonografia de fígado, que você está doente do fígado. Não está doente do fígado. Você está fazendo uma investigação no seu fígado. Então, quando a gente começou a desmontar as coisas do barco para investigar, parecia que o barco está todo quebrado.
Na verdade, não. Foi a pergunta que eu fiz, mas sabendo que não estava. Exato. Eu só quis entender. A gente investigou as coisas no mínimos detalhes, pelo menos nos mínimos que a gente fala, onde a gente conseguiu chegar, né? E para isso, para que o barco fique... A gente tá naquele coisa do Jacques, né? Jacques então, em francês é terrível. Tirou o motor. Já que tá aqui, o que pode quebrar? Pô, o coxim. O coxim tava em ordem. Mas vamos lá, vamos tirar todos os coxins e tal. O quadro, o berço onde apoia o motor. Tava em ordem. Não, mas já aproveita, já manda galvanizar para durar mais tantos anos. Já tiramos o quadro, vamos galvanizar, tá bonito, tá bonito, né? Já que tirou o eixo, vamos trocar isso, vamos trocar aquilo. Então, assim, tá... o retentor do pinhão da transmissão não tá vazando. Vamos trocar ou não? Tá? Vamos trocar. Aí a gente põe um que é pior. Então, isso é uma avaliação que a gente tem discutido muito entre nós. Que vai trocar um original que veio da Mel por um feito aqui no Brasil? Que não vaza nada. Aí qual é a decisão? Vamos ter um reserva, um sobressalente, mas vamos sair com o original. Então, tem coisas que a gente troca e tem coisas que a gente decide não trocar. Né? Mas revisamos. E o grande desafio é não esquecer nada. Porque o diabo mora no detalhe. E é o básico que te derruba. E quantas Coca-Colas você vai levar? Porque o Hélio é dos meus. Já pensou em pedir patrocínio pra Coca-Cola? Porque não, ainda não. Cabe o tanto de Coca-Cola que esse homem toma? Não, eu não, né? Nós dois. Né? Mas ele toma mais que eu. Eu achava que eu tomava bastante Coca-Cola. Então, a gente acha, até conhecer. O cara é acometido demais, não bebe nada. Nem cerveja, nem Coca-Cola. Não sei quantas nós vamos levar. Eu não tinha pensado nisso. Tá vendo? Posso calcular, porque no charter a gente calculava, né? Então, quando a pessoa marcava lá que tomava Coca-Cola, a gente colocava, são 3 latinhas por dia por pessoa. Então, a gente pode chegar a um número que são... só isso? Uma média. No né? charter. latinhas agora, no charter eram 3 por dia, por pessoa. Nossa, se eu fosse nesse charter, eu arrebentava. Mas você sabe o que acontece? Primeiro dia o cara toma 6. Aí depois... Depois ele começa, 3 por dia durante um ano, você não aguenta. Não aguenta. Entendeu? Então, essa média de 3 não é uma coisa muito fora da curva, não. Tá ali pela média geral. Né? Mas o próprio Amel, você vai até falar melhor, a autonomia dele de diesel, né, de água... E de energia. É para um ano, né? 500 dias. 500 dias off-grid. Então, a gente pode ficar 500 dias sem tocar em terra. Imagina. Qual barco que oferece isso? Vocês se matam. Toda a energia... Não vamos, né? Brincadeira. Não, piada, assim, toda a energia do barco, água, energia, tudo que você consome no barco, navegando em alto mar por dia, a cada 24 horas, é reposta em 2 horas de gerador. 2 horas de gerador. Tem solar, tem eólico, não. Agora tem placa solar, não tinha. O Amel foi feito para não ter. O eólico vocês vão botar aquelas unidades? Não, o eólico não. Isso não dá vontade de dar um. Eu acho muito perigoso. Não, isso já era. Perigoso? Eu acho. Desculpa, mas perigoso. Pega um cabo. Tá. Você vai fazer algum trabalho, esquece ele, toma uma pasada daquela na cabeça ou na mão. É uma coisa ali que tá pronta para causar algum dano, sabe? Uma madriça que voou ali, enrolou nele. E além dessa autonomia, né? Eu tava até comentando com um amigo meu que mora super bem num apartamento. Eu comecei a comparar o apartamento com o barco e ele não acreditou. Para começar do preço do barco ser mais caro que o apartamento dele, ele já assustou. Como assim? Como assim? Né? Como assim? Porque custa mais? Um veleiro custa dinheiro? Custa, né? De tudo isso, de produzir a própria energia, produzir a própria água, de ter todo o conforto, né? Cama grande, uma sala gigantesca e te levar para qualquer lugar. Se aqueles americanos que fazem os bunkers pro fim do mundo pensarem nisso, é melhor ter um Amel. E a vantagem é que você muda de praia. Ela é uma casa de qualquer praia. E as meninas? Dona Anice, Thaís, Domênico? Thaís tem o Domênico, né? Então, pela E Thaís, Google? falo... E o Google nunca. Não, entendi. Pensei que Falando você no barco, coisa, no barco. Não pode? O Google? Tá louco. Eu dei uma carona pro Beto numa vez, ele, a Thaís e o Google, da Marina em Paraty para Paraty. Aquela balona foi muito legal, porque tava o pessoal do Delos, né? Até hoje. Tinha uma Peugeotzinha daquelas SW, né? Então, foi toda a tripulação do Delos e toda a tripulação do... E o Google junto. E o Google umas junto. 10 pessoas no carro. Cara, eu fiquei mais 2 anos com o carro tirando o pelo do carro.
Eu vendi o carro com pelo do Google dentro. Imagina num barco. Né? Tá. Mas realmente, assim, até tem que fazer um alerta, porque a gente fez, né, toda a nossa trajetória da vela com o Google. E muita gente chega pra gente... Ele é um personagem. Ele é o principal, inclusive. Até o Domênico nascer, né? E muita gente chegou pra nós hoje e fala... Nossa, eu mudei para um veleiro, ou comprei um veleiro por causa de vocês e comprei um cachorro por causa do Google. E não é uma coisa que a gente recomenda mais, entendeu? Ó, aí eu vou te contar. Adoramos, gostamos, o cachorro já fazia parte da família, não ia dar para deixar. Mas se puder evitar, pelo atrapalha. Você acha isso hoje? Não, a gente sempre acha. Não. Eu, assim, eu nunca te contei isso. Lá na escola, na nossa escola, a gente recebe... Mudou muito. Antigamente, o aluno que chegava quando eu comecei a dar aula, ele tinha lido 100 Dias Entre Céu e Mar e ele queria ser o Amir Klink. Hoje ele chega lá que ele quer ser youtuber. Ele quer fazer o canal dele, enfim. E muitos chegam com essa história do cachorro. E quase sempre é um golden. Seja pelo inconsciente, seja escolhido. Outro dia foi um casal e eles perguntaram se podiam levar 2 goldens. Dentro do 23? Não, a gente colocou no 31. A gente agora, infelizmente, por questões de mercado, a gente não tá mais com os 23. O nosso menor hoje é 28 e pra cima. Mas fica mesmo com essa cara. Mas assim, o que eu falo pro cachorro é que eu não sei se a gente tá com o cachorro é divertido, mas eu não sei se pro cachorro é tão divertido. Não, pro cachorro eu acho que algumas eu penso no bem-estar dele. Assim, fazer aula, não. Não vai ser divertido. Fazer aula, não. Pegar um dia ruim que a gente não conseguia descer com ele, deve ter acontecido umas 4 vezes durante a nossa viagem. Mas é uma preocupação eterna. Mas o estilo de vida que a gente fazia era todo dia a gente estava em terra, né? Todo dia, assim, a gente estava perto de terra. Mas o que eu lembro, assim, vocês ficavam vocês faziam vida a bordo de verdade, porque eu lembro que vocês não ficavam sempre na marina, não é? Ficavam ancorados. Sim, mas eu digo na ancoragem. Mas estava lá perto. Estava próximo. Então, mas já tinha que pôr no bote. E todas as travessias eram pensadas em não passar de 8 horas, porque ele tinha que descer para fazer um xixi. Tal. Então, assim, acaba limitando. Eu acho que a descida pro cachorro, de ir numa praia diferente, cheirar tudo e não sei o quê, ele amava. O fato dele estar com a gente, ele amava. Agora, se a gente fosse fazer uma navegação como se a gente vai fazer agora, que são pernadas mais longas, de 2, 3, 30 dias... Ou ele faz xixi ou ele explode. Aí... né? Não tem como evitar. Sobre o Google, que eu sempre penso assim, xixi sem para não falar outra coisa. Depois de um tempo, ele vai para o céu do cachorro. Infelizmente, o defeito do cachorro é que ele vive muito pouco. Mas eu queria ver o susto que ele vai levar quando ele descobrir que não é gente. Porque não é cachorro. Como é gente? Ele vai tomar um susto como assim? Cachorro? Não, cachorro. Ele não deve imaginar que é cachorro. Não deve. Isso é uma palavra que não deve estar no dicionário dele. Não é só vida. Não, tanto que na rua, assim, ele não brinca com cachorro. Ele só brinca com gente. Cachorro. Ele vai a pessoa ele tá olha levando pros cachorros e fala assim, esses bichinhos são muito chatos. A pessoa tá com o cachorro, ele vai na pessoa, não vai no cachorro. Sim, é sensacional. Ele já tem isso. Mas é uma coisa que a gente começou a tomar mais cuidado para dizer para as pessoas, porque a gente tinha um pensamento em relação a ele e tal, e mudou nossa viagem. Eu acabei vendo gente que fazia diferente, né? Acabei vendo gente que colocava o cachorro na condição e queria que seguisse a própria vida. Isso. E aí eu vi coisas isso acontece em apartamentos também, né? Em lugares assim. Quando você porque cachorro é um bicho eu livre, pegava né? bote com chuva, que ele não fazia nada a bordo, né? Com frio, e ia com ele pra terra, né? Ou senão a gente pagava a marina num lugar que não tivesse ancorar por causa do que ele tinha que ir pra terra. Né? Já criança... é outra coisa. É outra... A gente se adapta... É mais difícil a gente se adaptar do que a criança. A criança é a criança vê o mundo como a gente lhe apresenta pra ela. O barco pra ela é gigante. É um mundo pra explorar, né? Então acho que... Mas uma travessia também para uma criança... Assim, ela tem também essa parte do divertimento de precisar descer e fazer... Não é como... na sua pergunta, né? O que a Thaís definiu? Porque a minha vontade é a dela, né? Você perguntou para ela qual é a sua vontade? Exato. O que você Quando acha? a gente resolveu fazer essa viagem junto com o Hélio,
algumas coisas se encaixaram, assim. Uma que o próprio Google estava muito mal no ano passado, que a gente estava achando que ele ia morrer, e aí milagrosamente ele tomou uma injeção, que agora ele voltou a ter 3 anos de idade. Quer anotar o nome? Mas não faz isso que você está imaginando. Tá? Pro seu caso, não sobe mais, não. Então, assim, mas a ideia era essa. Então, a Thaís ficar mais em terra, porque o Google não ia poder navegar. O veterinário falou para nós. E aí a Thaís falou assim, você vai fazer essa viagem, você dá as pernadas longas com o Hélio, porque você queria já fazer alguma coisa assim. E eu vou na coisa boa. Então, vai ter uma rotação ali de Nice, Thaís, nas partes boas. Que ela falou, eu também não vou ficar 30 dias dentro de um barco com uma criança. Sim. Entretendo ela, né? Porque ela não vai navegar, ela não vai ver pôr do sol. Ela vai ficar dando banho, vai ficar ela não contempla, né? A criança é mais... tá em outro momento, né? Outro momento de vida, né? Eu acho que é ok quem faz isso com criança, mas a gente falou, não, a gente precisa? Não, a gente é Nutella demais, entendeu? Então, até uma travessia que a gente estava vendo de ir pro Caribe com o meu próprio barco, eu ia com outra pessoa, até tinha comentado com o Hélio, e ela falou, ou eu vou de navio ou eu vou de avião. Perfeito. Né? Porque uns amigos nossos fez de navio, enquanto o marido foi com o barco, ela fez de navio, ela foi a melhor coisa do mundo, porque foi 20 dias de alguém cozinhando para as crianças, entretenimento. Quando eu tiver que levar um barco, eu vou mandar a Vivi e eu vou de navio. Boa. Pois é, cara. No seu caso é o contrário. E se encontra lá, né? Se encontra lá. Muito bom. Aliás, Vivi, cuidado na estrada, eu gravo os podcasts para Vivi voltou a trabalhar presidencial e eu tô gravando mais podcast porque ela vem ouvindo na estrada. Ela queria estar presente hoje, mas alguém naquela casa tem que trabalhar, né? Então que não seja eu. Então, preferencialmente, mas beijo, Vivizinha. E tripulação? Só vocês dois? Fixa sim. Vai aceitar, de vez em quando, um Juquinha lá pra dar um oi, dar uns palpites, sem spot. Vocês usam Inreach, né? Vocês não usam spot. Não, a gente vai usar a EPIRB, né? A gente tem... Aí eu não posso usar, porque é a merda feita. Nós temos a ideia de embarcar algumas pessoas, né? Até mesmo para viabilizar o projeto de alguma forma, né? Pessoas pagantes, né? Mas não vai ser esse. Mas você precisa de dinheiro? Sempre precisa, né? Tá. Dinheiro é uma coisa... gente não, mas as esposas, elas estão... As esposas, o barco... Para elas ficarem calmas e tranquilas. Nós já navegamos por essas águas e não deu muito certo. Mas eu digo para elas ficarem tranquilas e não terem problemas, é bom que elas estejam bem abastecidas. Mas não é o fator determinante o cara ter dinheiro para pagar para ir. Né? O fator determinante é ele ser uma boa pessoa. Porque o maior perigo numa travessia não é o mar. Não é o barco, não é o mar... Quem é uma boa pessoa para ser tripulante? Não vale dizer que não sou eu, vai. Não, quem é uma boa pessoa? Ele não podia não fazer essa pergunta. Não, mas assim, as pessoas, por exemplo, que não têm um tempo livre indefinido. O que é isso? Uma travessia de 30 dias. Normalmente quem tem a grana para fazer não tem o tempo, e quem tem tempo não tem grana. É uma incompatibilidade muito grande. Eu tenho tempo, só posso. Exatamente. A pessoa tem que ter antes da grana o tempo. Mas é mais caro que a grana. O tempo é mais caro da vida. O tempo é mais caro que a grana, mas muito mais caro. E não está à venda. Nem quem tem grana compra. Não, nem tem. Na hora da morte, se você quiser mais 5 minutos ali, você não tem à venda. Você pode ter trilhões de dólares e eu quero mais 5 minutos para pedir perdão para não sei quem. Tchau, velho. Mas fala do tripulante ideal. Então, o tripulante ideal... Não pode ideal, beber só cerveja, só Coca-Cola. O tripulante ideal é o cara que gosta de ficar sentado num banco de madeira duro, com a gente jogando água na cara dele gelada e ele rasgando notas de $100. Esse é o tripulante ideal. Mas é que assim, você sabe que o modelo de internação para doentes psiquiátricos mudou. Então, antigamente, você ia ali no Pinel, perto do Yacht Clube do Rio de Janeiro, ia ter vários desses aí lá. Mas eu acho que assim, esse é vamos dizer, a base, né? Sim, sim. A partir daí, qualquer coisa tá bom pro cara, certo? Então, se o cara suporta isso, uma sopa às 6 horas... $100 ser dele. Uma sopa mais dos outros, claro, né? $100 dele. Se ele tá suportando isso, uma sopa mais às 6 da tarde é o céu, cara. Né? Ficar no cockpit às 4 da manhã, numa chuva, no meio de uma tempestade, é a coisa mais maravilhosa do mundo para ele. Então, e outra coisa, ele não pode pensar que vai chegar lá no dia 29 de abril. Dia 29 de abril, que é o dia que ele pensou que ele vai chegar, ele pode estar a 1000 milhas ainda.
Eu nunca mais faço travessia com passagem de avião comprada. Nunca mais. Isso aí, você é experiente. Destrói a viagem. Destrói a vida. Destrói a vida. Você quer chegar, porque você já não tem muita coisa para pensar. Aí ou com um problema não resolvido. Né? Que você vai... Não, isso aqui eu vou resolver depois da viagem. Não pode. E achar que o mar é fuga. Porque tem outra coisa que eu aprendi, é que ele te devolve tudo. Cara, você tá bem... Ele é um amplificador. E pior, ele é um amplificador. Você tá bem, você fica mas se não tiver legal... a paulada é grande. O mar, ele é muito violento. Violento do ponto de vista da forma como ele trata você. Totalmente indiferente. Tá nem aí pra você. Você tá com fome, você tá com frio. O problema é seu, velho. Se você não tá conseguindo dormir, se tá balançando demais ou balançando de menos, né? Foda-se. Tudo bem. Tem corta. Não, aqui não tem corte, a proposta é direto. Porque é assim que ele classificação livre. É livre. O tempo, perdeu a classificação agora. Né? Virou 12 a temperatura, nada. Ele não se importa com você. Você não é nada. Olhe você de 10 mil pés no meio do oceano e você vai entender que você não é nada. Vai atravessando o Atlântico aí pra Europa de avião que anda a 12 mil pés, você olha pro mar. Se você estiver ali num veleiro de 60 pés, você não vai nem ver você. Você não é nada dentro do mar. E mudou outra coisa também. Que aí você, como eu, já pegou essa época. Antigamente você saía de Guarujá para Ilhabela, você tinha um buraquinho de sinal no começo de sinal até a Moela ali. E depois voltava lá. Às vezes em Maresia você pegava alguma coisa, era mó legal. Bom é quando não tinha nem isso, né? Você já pegou isso. Eu já peguei isso. Hoje você vai... há 10 dias eu fiz esse trecho, você vai conversando longe da costa, não é pertinho não. Por texto, vai o WhatsApp o tempo inteiro. E sabe o que acontece? É isso você não vê uma baleia, porque você está olhando para a tela do celular. Você não vê um peixe dourado pelos pôr do sol, uma de ouro. Sereia. Não, você não vê, cara, o mar. E aí, a viagem vira o quê? Chegar. E chegar pra vela não vou dizer a pior parte, mas é quando termina, né? Quando termina, velejar aí, né? Então, as pessoas falam, eu vou botar a internet no mar, mas aí eu desligo. Você não desliga, você continua fazendo mensagem de texto, falando com as pessoas, resolvendo problemas, e a viagem de barco passa a ser o quê? Alguém sentado no barco esperando chegar lá para acabar de resolver os problemas que surgiram na viagem. Eu acho que isso é uma perda. Muito grande. Essa a pergunta. Mas como é inevitável, nós vamos ter Starlink, nós vamos transmitir ao vivo em vários momentos da viagem. Isso é spoiler. Mas você vai transmitir para todo mundo? Vai dar esse spoiler pro Juca. Para todo mundo? Você vai poder entrar? Não. Sim. A gente já fez alguns testes, né? Que a gente mostrou. Você vai entrar numa câmera 360. Do lado de fora, do lado de dentro? Vai ter câmeras em vários lugares do barco. Eu tô a fim de chamar. É o Big Brother é tipo o Big Brother. A gente já colocou vai ter paredão? uma câmera 360 com um tripé. Vamos chamar ele de você e o... Sei lá, vamos dar um nome pro tripé. E você vai poder sentar ali e tá com a gente. Que legal. Então a ideia é assim, por exemplo, vamos abrir 1 hora de live aqui. E a pessoa fica ali. Se a gente tiver cozinhando, ok. Se estiver numa tempestade, ok. Se estiver sem vento, ok. A pessoa vai lá, vai sentir, vai olhar, vai falar, nossa. Ou seja, Magalhães Fernão fez a primeira viagem de volta ao mundo. E nós vamos fazer sozinho, né? E nós vamos fazer a primeira viagem de volta ao mundo que as pessoas podem ir juntos. Que doido, né? Doido, né? Então, aí você vê, a gente começou com essa... Eu comecei com essa pergunta como se fosse algo, em princípio, negativo. Porque teve uma perda aí, né? Você não fica mais sozinho. Mas, por outro lado, vocês pegaram e dão um viés tentando transformar isso numa coisa positiva. Uma coisa boa. E eu vou transmitir ao vivo, abrindo uma Coca-Cola gelada, dentro do ar-condicionado, no meio do Atlântico. A minha experiência no meio do Atlântico foi um pouco diferente disso. Claro, e vão ter outros momentos também. Tá. Bom, tudo isso. Também se pode fazer uma perna, se o Hélio permitir. E mudar essa experiência.
Então, às vezes quando eu entro nesses barcos aqui, eu falo... que tá autorizado. Muito bom, muito bom. Eu penso assim, mas eu não tenho dinheiro, mas tenho tempo. Você é um dos 3 caras. Na lista a gente tinha riscado o nome dele. Não, mas aqui não, né? Aqui não faz isso. Não faz isso. Muito bom, muito bom, muito bom. Vai ser um prazer. Bacana. Então, estamos indo aqui pro final. Já acabou? Já, rapidinho. Já tem quanto tempo aí? Já que tem... O quê? 1 hora? 1 hora. Normalmente é isso. Quer falar mais? Não, mas se tiver mais patrocínio se tiver cerveja, pro canal, dá pra você pagar então, mais horas de estúdio, vocês... né? É verdade, é verdade. Se tiver cerveja, a gente leva pra frente. Vocês já estão com algum patrocínio, fora o Hélio e você, os dois? Vocês são os mais ricos da Náutica. Como é que vocês se sentem sendo as 2 pessoas mais ricas? Cara, você é mais rico que o Schirman. A gente não é rico, a gente é inteligente. Tá. A gente não tem dinheiro. Né? O projeto não tem ainda um caixa, vamos dizer assim, né? Mas alguma empresa já aportou? Então, aí deixa eu falar. Tá. A gente não tem um caixa, estamos abertos a patrocinadores, claro, né? Mas a gente tem o custo do projeto garantido, né? Por um patrocinador, né? Que não quer aparecer. Não é marca. Não é marca, não é nada. E a gente tem todo o custo, ou seja, a viagem vai acontecer independente se os patrocinadores aparecerem ou não. Mas você abrir a vaquinha no grupo do Beto, ó, o grupo do Beto ele tem um PIB maior do que muito país. Eu não tinha pensado nisso, Juca. Gente, ali tem... Pô, eu Beto, penso nos 3 aqui, cara, que já é maior do que o PIB do Brasil. A gente abre uma vaquinha virtual. Abre uma vaquinha virtual, porque hoje em dia, não vamos entrar nesses assuntos de vaquinha, porque você... Mas por que chamaram de vaquinha, né? Você tá parecendo o Milton Neves com o Zaidan à tarde na Rádio Bandeirantes perguntando o porquê das coisas. A origem, né? A origem. Você sabe a origem, né? Não sei. Tá parecendo o Domênico, né? Ele tá na fase dos porquê. Tá na fase dos porquê. Mas vocês falaram agora e eu já tinha essa curiosidade faz tempo. Todo mundo chama isso de vaquinha, né? É que tourinho. É que quando a vaca vai pro brejo, você faz a vaquinha. Deve ser alguma coisa por aí. Ultimamente por aqui. Ou a primeira vaquinha foi pra comprar uma vaca. E o Murilo? Murilo Novaes não vai participar do projeto? Murilo vai. Vai, com a parte de previsão do tempo. Ficando bem quieto. Ele e Giovanni. O Murilo vai ficando bem quieto. Murilão me ajudou muito. O Murilão é um amigo. Eu vou contar aqui. Ele é amigo da Mariana Becker. E a Vivi é super fã de Fórmula 1, mas fã nível hard, assim. Ela entende de regulagem de carro. Ela viu a corrida de domingo? Não, viu. Ela vibrou com a corrida de domingo. Assim. Ela fez um voodoo do Verstappen, tem que matar o Verstappen pra voltar a ficar importante. Porque senão fica sem graça, eu também tô nessa. E aí eu comprei um livro de parapente e o autor do livro autografou. Coisa que nem os meus livros pequenininhos, assim, você consegue autografar pra todo mundo. E no mesmo dia ela recebeu o livro da Mariana Becker, Não Inventa Mariana. E aí eu fiquei, o meu tá autografado, o seu não tá, o meu tá, o seu não tá. E ela ficou triste. Ela ficou tristinha com a minha brincadeira boba. Aí eu fui no banheiro, peguei o celular, Murilão, preciso de ajuda. Aí contei. Aí ele, tem o WhatsApp dela aqui, tem um tempo que eu não falo com ela, mas vê lá, tenta lá. E ela mandou, tempos depois, no dia seguinte, ela mandou uma mensagem especial pra Vivi. Olha, que legal. Graças a Murilo Novaes. Murilo é super bem conectado. Murilo tem conexões. Tanto que o amigo dele, o fulano de tal, casado com... Primo do rei da Geórgia, que é tio daquele cara que veleja lá no iate, sabe? Aquele que lamina barco. Murilão, um abraço pro Murilão. É um amor de pessoa. Vou trazer um dos episódios, Faz um longcast. Longcast, um podcast. Mas, boa, vou abrir para vocês fazer considerações finais. Vai lá, Beto, você primeiro. O que você quer falar aí pros haters? Tô brincando. Não, sabe que o hater é medida do sucesso, né? E até um pouco engraçado isso, que me falaram uma vez na minha vida passada também, que é assim, 10% das pessoas que gostam de você vão dizer que gostam. 90% vai te admirar quietinho. E 10% das pessoas que não gostam de você vão fazer passeata contra você. Né? Então, por isso que eu acho que a gente tem um pouco de gente aí que fica reclamando, mas é o que você falou, é a medida do sucesso. Né? E gente que não quer que os projetos vão para frente, né? E que gente que não faz. Outro dia eu percebi que eu tinha virado boca bosta, porque me ligaram lá da Semana de Vela de Ilhabela, dizendo que tinha uma mesa falando... Os caras estavam falando muito mal de mim, e aí uns 2 alunos foram lá me defender. Aí a primeira coisa que eu falei, não faça isso, pode falar. Mas aí eu parei pra pensar. Eu tava em casa,
de samba canção, uma camisa da Hering rasgada. Os caras estão na Semana de Vela, que é o maior evento de vela do Brasil, e estão falando de mim. Então, assim, Juquinha virou alguma coisa. Nem que seja de mal. Se eu virei assunto na semana, gente, né? Pelo menos alguém foi procurar lá quem que é o tal do Juca e fechou um curso, né? Quem sabe? Pode ser. Bom, eu queria fechar dizendo assim, você sabe por que eu tô fazendo isso? Por quê? Não, uma boa pergunta. Eu achei que você não ia ficar bravo se eu fizesse, aí eu não fiz. Eu tô fazendo essa viagem, Juca, porque eu vou ficar muito bravo comigo no meu leito de morte se eu não tiver feito. Tá. Eu não quero, de maneira nenhuma, chegar o dia em que a gente vai embora e pensar que eu poderia ter feito uma viagem como essa, eu tenho todas as condições de fazer uma viagem como essa e não fazer. Eu vou ter qualquer uma outra coisa para me arrepender, mas isso não. E você que está ouvindo isso, a pessoa que está ouvindo isso, que tem um plano para comprar um barco daqui a 5 anos ou 10 anos, ou fazer uma viagem, ou qualquer plano que você tenha, faça, velho. Porque se você não fizer, você vai se arrepender e vai ficar bravo com você mesmo no futuro. Porque esse dia vai chegar para todo mundo. E é difícil ter a conjunção desses fatores, né? Você ter condição, ter o tempo, tudo tá pronto ali pra fazer. Aí tem que fazer. Ele vai, viu? Eu vou. Eu tô empurrando pra isso. Porque eu acho que... E você também foi um acréscimo importantíssimo. Né? E eu acho que igual que eu falei, da mesma forma que ele viabilizou o meu projeto, agora eu tô me dedicando bastante para fazer o dele, mas também todo esse aprendizado que eu tive à distância, eu tô falando que agora vai ser meu MBA, né? Porque 2 anos navegando com... Vai ouvir na orelha 2 anos. Não é qualquer coisa. 3 graus com leme a sota-vento, folga mestre. E mesmo depois disso, vão ficar falando que eu sou velejador do YouTube. Vou falar. Eu saí de todos os grupos e aí a gente faz. Não se importar com quem gosta e quem não gosta, faz parte da vida. O Paulo Vaz hoje mandou uma foto, né, ele velejando, aí o leme tava 3 graus pra bombosa, né? Aí eu falei assim, solta um palmo de escoto aí. Né? Você solta um palmo de escoto, o leme vai pro meio. Muda tudo. Né? E é isso aí, galera. Esse foi mais um Vamos no Pano Mesmo, nosso podcast de periodicidade absolutamente indefinida, mas que definitivamente fala sobre vela oceânica, hoje com 2 convidados ilustres. Mês que vem, o Juquinha promete voltar aqui para os estúdios aqui do Juiz em Santos, e com um novo convidado. O Murilo não vai estar por aqui, mas eu trago alguém para falar bastante aqui com a gente também. Falar do seu barco novo. Não, isso aí, barco novo, tem um bolão, quer saber, aí dá um podcast, saber quantos barcos eu tenho, mas isso é... É o maior armador do Brasil. Não. Valeu, galera, esse é o episódio 50, no 51 eu ainda não sei do que eu vou falar, mas definitivamente será alguma coisa sobre vela oceânica. Valeu, obrigado, gente. Até mais, bons ventos.